Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Um feliz e abençoado sábado a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre razão e fé. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like aí no vídeo. Gostaria de pedir que vocês compartilhem o vídeo, tá? Gostaria de pedir que vocês assistam o vídeo, porque eu tenho 87, acho, 81, 87 inscritos no canal e eu não vejo isso nas visualizações. Por quê? Né? Então precisa das visualizações. Assim o canal vai mais para frente, o YouTube vai oferecer outras pessoas para que esse trabalho missionário seja feito e possamos trazer pessoas para Deus. Tá certo? Então vamos assistir os vídeos, por favor. Tá? Assistam quanto vocês puderem. O ideal é que assistissem inteiros, né? Mas se não puder, pelo menos o que vocês puderem assistir já vai ser de grande ajuda para vocês e também para o canal de Deus. Tá certo? Quem quiser deixar nos comentários, é opcional, fique à vontade. Tá bom? Pode ser agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo. Tá bom? E espero que os vídeos estejam com áudio melhor. Tá bom? E quem não se inscreveu no canal ainda, eu peço que se inscreva no canal. Também. Tá bom? Desde já, agradeço. E agora nós vamos fazer uma oração para começar, tá certo? Querido Deus amado, que o Senhor me use e me ilumine para me inspire para que eu possa levar mensagem às pessoas, Senhor. Que o Espírito Santo me tome nesse momento. E que Ele fale através da minha boca, eu seja apenas um instrumento, Pai. Me use e me ilumina, Senhor. Esteja sempre junto comigo, Pai. Por favor, meu Deus. Esteja sempre ao meu lado, Senhor. Tá certo, Senhor? Que me ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender, Pai. Que todas as palavras que eu disser venham do Espírito Santo do Senhor, seja ela quanto a sua. Que os três maiores professores do mundo eu já quis ensinar: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja, eu oro, agradeço e glorifico. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, o trabalho missionário é algo maravilhoso, né? Não tem nada melhor do que você ver uma pessoa a qual você pregou, que você ajudou se batizando, né? Uma coisa muito boa para isso, né? É uma felicidade para todos que passam por isso. Eu diretamente ainda não tive essa felicidade de, de alguém que eu preguei se batizar, né? Até porque eu não dei ainda assim estudo bíblico diretamente para alguém. Mas, através dessas mensagens que eu mando aqui nesses vídeos, eu espero que muitas pessoas possam se converter aí, se batizar, né? Em qualquer igreja evangélica, eu não estou pedindo para que venham para a igreja que eu frequento. Não. Qualquer igreja, se batizar que eu falo, é se converter, né, ao Senhor e mudar de vida, né? Muitas pessoas falam: ah, Deus não existe, a Bíblia é uma lenda, né? Tem vários ateus por aí que falam isso, né? Mas muitos deles tentaram provar isso e acabaram se convertendo, né? Muitos deles foram inclusive para Israel, viajaram, tentaram provar que a Bíblia não existia, voltaram convertidos, né? Com a garantia de que a Bíblia era verdadeira e da existência de Deus. Hoje em dia nós não falamos mais com Deus, né? Nós não ouvimos mais a sua voz, né? Como os profetas antigos, né? Mas nós sentimos a sua presença, né? Nós sentimos o seu toque, a sua proteção, o seu amparo, né? Nós sentimos a mudança na nossa vida quando nós passamos a conhecer e a servir esse Senhor. Eu tive essa experiência, né? Mas, queridos irmãos, nem sempre a, a missão que Deus nos convoca é uma coisa fácil, é uma coisa que a gente concorde, né? Às vezes é difícil, né?
Tem gente, por exemplo, que é convocado a sair de um lugar, de uma cidade para outra, ir para outro estado e muitas vezes para outro país, para fazer um trabalho missionário, para chamar pessoas para Deus, né? E isso foi o caso de um profeta bíblico, Jonas, né? Ele foi convocado por Deus a ir pregar e chamar a atenção do povo de Nínive. Nínive era uma cidade altamente violenta, uma cidade de muitas guerras, que maltratou Israel por muitas vezes, uma cidade que era dos assírios, era uma cidade que era muito grande, né? E estimava que ela tinha mais ou menos 2 milhões de habitantes, né? Era uma cidade muito grande. Então, e essas pessoas de Nínive tem muitas pessoas lá que eram até de bem, mas a cidade em si era violenta. E Deus viu o nível de violência que estava naquela cidade, né? Então ele convoca Jonas a levar uma mensagem aos ninivitas. Porém, Jonas, ele era um servo do Senhor, mas ele conhecia a história dos ninivitas e ele achava que aquele povo não merecia a graça de Deus. E que era um absurdo ele ir lá pregar para os ninivitas. Então, quando Deus o chama e o convoca para fazer isso, ele faz o quê? Ele foge, né? Ele foge da sua missão. Então, ele se levanta onde ele estava, mas em vez de seguir para Nínive, ele vai sentido oposto, para Tarso, né? E aí ele compra a passagem, entra num barco, e a gente sabe a história, né? Que Deus manda uma tempestade, o barco está lá balançando, quase virando. Jonas entende que era por culpa dele que estava acontecendo, né? E aí ele acaba falando para os outros tripulantes do barco, né? Que era por causa dele, que ele estava fugindo de Deus, tal. E aí então jogam ele no mar e ele é engolido pelo peixe grande. Ele ora a Deus, depois de 3 dias no peixe grande, Deus o tira de lá e o chama novamente e ele vai pregar em Nínive. Mas você acha que foi fácil para Jonas tomar essa atitude de ir lá pregar para Nínive? Não, ele foi por obrigação, mas ele não concordava ainda. Tanto que ele prega para os ninivitas, né? Os ninivitas entendem a mensagem de Deus, que ele ia destruir toda aquela cidade. Então, ele se veste de saco de pano, faz jejum, faz os animais jejuarem, se vestir também de saco de pano. Até o rei tirou suas vestes real, se vestiu de saco de pano e jejuaram. Pela intercessão do Senhor, pedindo perdão pelos erros deles. E Deus percebeu a sinceridade deles, o arrependimento sincero, e os perdoou e não mais destruiu aquela cidade. E Jonas mostra-se depois disso revoltado com isso, sabia que ia dar nisso. Você entendeu? Ele não compreende com que era a missão dele ali, né? Ele não compreende que qualquer ser humano tem o direito de salvação, tem o direito de se arrepender. Qualquer um. Ele mesmo. Por que Jonas se achava diferente dos ninivitas? Por acaso ele era diferente deles? Não, claro que não. Ele era tão pecador quanto os ninivitas. Ele pode não ser violento, não guerreado, matado, mas ele cometeu outros pecados. Até porque se Jonas fosse perfeito, ele mesmo serviria de sacrifício para salvar a humanidade, não precisava ser Jesus, né? E ele mesmo precisava desse perdão de Deus. Então quem era ele para querer que os ninivitas não tivessem salvação? Ele não era ninguém. Não era ninguém. Então, queridos irmãos, você vê que a missão de Jonas não foi fácil. Mas ele precisou seguir, né? Outro que teve uma missão muito difícil foi Moisés, né? Que estava lá no canto dele, com a família dele, tranquilo. E ele é convocado para uma missão de libertar uma nação que estava sendo escravizada por outra nação muito poderosa, a mais poderosa naquele momento.
É como se fosse Estados Unidos hoje, Rússia, né? É como se, por exemplo, a pessoa, vamos pensar nós aqui. Deus chama um de nós, eu ou vocês que estão me ouvindo, e fala, é, vamos supor, o Brasil estava sendo escravizado lá pelos Estados Unidos. Aí ele levanta um de nós e fala, fala para mim, por exemplo, Ângelo, vai lá e, e eu vou te guiar e você vai libertar os brasileiros, seu povo, nossa, o meu povo escolhido, dos Estados Unidos. Você sabe o poder que tem os Estados Unidos. Você acha que seria uma missão fácil para mim ou para vocês, qualquer um de nós? Foi essa missão que Deus deu a Moisés, né? E ele foi, né? Moisés, ele não se deixou levar pela razão, mas sim pela fé. Enquanto Jonas se deixou levar pela razão, né? E aí vem a diferença. A razão humana nem sempre consegue enxergar a verdadeira razão, que é de Deus, né? O pensamento humano, muitas vezes, ele se encurta a achar que um ser humano merece a morte porque deu um tapa na cara do outro. Ou porque chegou no outro e falou Bahia e o cara era cearense. Ou porque falou, e aí Paraíba e o cara era baiano, né? Acho que isso aí é motivo para tirar a vida de uma pessoa. O ser humano acha que só porque o cara matou alguém, ele merece ser morto. O ser humano acha, né? Eu já vi gente falando, né? Alguém que foi lá, é, foi lá e agrediu, deu facadas numa outra pessoa, falar, fosse eu ia lá e matava o filho dele. O que o filho tem a ver com o pecado do pai? A Bíblia não fala que um filho não pode pagar pelo pecado do pai? Fala, não fala? Mas também fala que as consequências do pecado do pai podem refletir no filho, né? E refletem. A gente viu no caso de Davi, como refletiu nos filhos dele os pecados dele. Mas, meus irmãos, é justo isso? Não. Não é justo. Não é porque a pessoa cometeu o erro de matar a outra que ela tem que ser morta também. Como eu já falei, se for ver esse pensamento, então vamos supor, a pessoa que matou tem que morrer. Então aí a pessoa matou, ela tem que morrer. Aí vai alguém lá e mata ela. Muito bem. Essa pessoa que matou ela vai ter que ser morta, porque ela matou alguém também. Então vai lá e mata essa pessoa. Aí essa pessoa que matou essa pessoa vai ter que também ser morta porque ela matou essa pessoa. E assim vai indo até que vai sobrar um ser humano no mundo. Todos vão se matando, vai sobrar um. Esse um, ou Deus vai ter que matá-lo, ou ele vai ter que se matar, porque ele matou alguém e ele merece morrer. Essa frase é certa, falar que a pessoa matou tem que morrer? Depende do ponto de vista. Né? Depende. A pessoa matou tem que morrer? Sim, tem que morrer. Porque o matar é pecado. É transgressão da lei de Deus. E a transgressão da lei, o preço pela transgressão, né, é a morte. A pena pela transgressão da lei de Deus é a morte. Então sim, se matou tem que morrer. Mas não sou eu que vou matar essa pessoa. Não sou eu, nem você, nem nenhum ser humano na face da terra que vai lá e mata essa pessoa que matou a outra. Não. Ela vai morrer no decorrer da vida dela, por consequências que nós não sabemos. Mas ela pode ter certeza que ela vai pagar nesta vida pelos erros dela. E que se faz aqui se paga. E se por acaso ela não se arrepender, ela vai para o lago de fogo com enxofre. Então, queridos irmãos, se você pensa que uma pessoa que matou alguém, que estuprou, tem que ser morta, eu falo para você, Deus pensa desse jeito? Claro que não. E a história de Jonas e o povo de Nínive demonstra isso. Você acha que teria um povo que mais mereceria a morte do que o povo de Ninivita, que eles eram muito asquerosos, muito violentos? Claro que não. E Deus não os perdoou porque eles se arrependeram? Então, quer dizer, se houve perdão para os ninivitas, se houve perdão para Davi, que mandou matar Urias e adulterou com Batseba, se houve perdão para a adúltera que traiu o marido lá e não foi apedrejado porque Jesus não permitiu, se houve perdão para o ladrão na cruz,
Se houve perdão para a traição de Pedro, que renegou Jesus 3 vezes. Hã? Houve? Se há perdão para as pessoas, por que não hoje em dia? É. E eu posso dizer para vocês, queridos irmãos, existe o perdão. Deus vai perdoar. E você que tem esse pensamento, estilo Jonas, de achar que as pessoas não merecem o perdão, que as pessoas não merecem a salvação, que tem que morrer para cometer um crime, sinto lhe informar. Você pode estar se condenando ao lago de fogo e enxofre. E aí eu pergunto a você, será que vale a pena, por conta do indivíduo coitado, um pobre coitado, que está sendo vítima de Satanás, e acabou cometendo um crime abominável, será que vale a pena você botar a sua salvação em risco por um ser que você está abominando tanto a ponto de querer matar? Gente, como que você pode dizer que você segue a Deus e falar em matar um ser humano? Você não serve a Deus quando você fala isso. Você está demonstrando clara convicção de que você não serve o Senhor, que você não conhece o Senhor. Aí você está agindo igual o faraó do Egito, que foi o rei que mais, é, como é que fala, desafiou o Senhor. Que ele falou, eu não conheço esse Deus. Quem é esse Deus para falar, para libertar o povo do Egito? Eu não conheço esse Deus e não vou libertar os hebreus, né? Então, a mesma coisa vocês estão fazendo. Quando vocês estão falando esse tipo de coisa, vocês não conhecem esse Deus também, entendeu? É a mesma coisa que vocês estão falando. Eu não conheço esse Deus, não vou seguir essa que é errado. E não é assim. Se você não conhece a Deus, você pode passar a conhecer lendo a Bíblia. E eu posso dizer para vocês que a minha vida mudou da água para o vinho, como se fala, quando eu conheci o Senhor. Quando eu passei a estudar a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, eu mudei completamente. Eu sinto a presença, quase chego a tocar no meu Senhor. Porque Deus está do meu lado. É só que não dá para explicar, gente. Não tem como explicar. Você precisa viver isso para você saber. É por isso que eu estou aqui, áudio após áudio, mensagem após mensagem, vídeo após vídeo, falando para vocês. Pegue a Bíblia, leiam as Escrituras Sagradas, estudem as Escrituras Sagradas, mergulhe nesse universo da Bíblia, conheça o Senhor. É o que eu venho falando em todas as minhas meditações. Que esse é o propósito, o segundo propósito desse vídeo, desse canal. Fazer as pessoas estudarem a Bíblia. As pessoas não estudam a Bíblia e ficam seguindo orientações de falsas líderes religiosas que só estão querendo sugar o dinheiro que você ganha no seu suor. Não estão um pingo interessado em levar vocês para Deus. Né? Em 1 Pedro 3,15 diz, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Né, queridos irmãos? Então, nós temos que ter esperança, né? E nem todo mundo vai ter razão, não, né? Mas fé todos devemos ter e entender que aquele ladrão, aquele estuprador, aquele pedófilo, aquele assassino, aquele ladrão, aquele traficante, aquele contrabandista, aquele chefe do PCC como Marcola, né, tal, que ele é uma vítima de Satanás. E nós temos que enxergá-lo como vítima, ter pena dele, porque ele é tão vítima de Satanás quanto nós. Nós todos somos vítimas. Porque, como eu já falei, nós só temos um inimigo, Satanás e seus demônios. Então, nós somos as vítimas dele. Nós estamos sofrendo sendo vítimas dele. Mas às vezes aquele estuprador, aquele pedófilo, aquele assassino, ele passou por traumas que na infância,
que o levou a essa situação. Às vezes ele está precisando de um tratamento, ele precisa de conhecer o Senhor para mudar de vida, para se libertar dessa servidão a Satanás. Ele não teve a oportunidade de conhecer ao Senhor, né? Você vê, o pessoal da minha igreja hoje, eles vão se dirigir a um orfanato hoje. Eu não vou junto porque é longe para mim daqui, onde eu moro e tal, é complicado. E eu não posso deixar meu pai sozinho, tudo, o tempo inteiro assim. Já ficou sozinho a manhã toda que eu fui na igreja, então é complicado. Mas é uma missão importante. A pessoa ir na igreja, no orfanato, pregar para essas crianças, ensinar a palavra do Senhor. Isso é uma coisa importante nos hospitais, nos asilos, nas cadeias, na Fundação Casa. É preciso levar a mensagem do Senhor a essas pessoas. Eles têm salvação, eles têm a chance de mudar. Assim como aquele assassino na Bahia, lá, ele se transformou, se converteu, porque a mãe da vítima dele pegou e o perdoou, pregou para ele, mandou Bíblia dedicatória e o converteu. Né? Aí vai falar, essa mãe foi idiota, ela tinha que ter matado esse cara. Tem gente que vai falar, essa mãe é um absurdo que ela fez. Pregar para o assassino do filho, ele não merecia isso. Aí você está pensando igual Jonas. E aí, queridos irmãos, eu falo para vocês. Quem somos nós, quem era Jonas, quem somos nós para decidir o destino de uma pessoa? Isso só cabe a Deus, nós não somos Deus. Né? Agora vamos pensar por outro lado. Esse cara, ele não matou o filho dela? Ele estava no caminho errado. Vamos supor que ela não tivesse perdoado, que ele continuasse nesse caminho errado. Em algum momento ele ia sair da cadeia. Quem sabe que aqui no Brasil, principalmente, as pessoas acabam saindo. Né? Muito rapidamente, aliás. Vamos supor que ele saísse de lá e ele acabasse matando o seu filho, que está falando que esse rapaz deveria ser morto. Está questionando essa mulher que pregou para esse rapaz, transformou a vida dele. Ele saía de lá e matasse o seu filho. Isso significa que essa mulher que pregou para esse rapaz e transformou a vida dele, também livrou a vida do seu filho de morrer. Tá? Porque esse cara podia sair de lá e fazer muitas outras vítimas. E essa mulher fez o quê? Transformou a vida dele e evitou que ele cometesse esse crime com outras pessoas. Ela evitou que outros pais, outras mães por aí sofressem o que ela estava sofrendo. Ou seja, ela deu o maior ato de amor ao próximo, né? Que ela poderia dar. E é exatamente nessa mulher que nós temos que nos espelhar. Pois perdoar uma pessoa que fez um mal tão grave para a gente como esse, não é fácil. Entender que pessoas que cometeram tão abomináveis como esses têm direito à salvação, têm direito à mudança, também não é fácil. Porque primeiro nós temos que entender que a culpa não é dessa pessoa, é de Satanás. Nós temos que saber que Satanás é quem está fazendo isso na vida daquela pessoa. E que nós podemos fazer essa pessoa compreender quem é Deus e ganhar força para lutar contra esse ser que está jogando ela para esse abismo. Tirar essa pessoa desse penhasco e levar ela para a vida eterna. Queridos irmãos, Jesus veio e morreu naquela cruz por toda a humanidade, né? Ele morreu por todos nós. Ele não morreu só por mim, só por você, só pelo povo de Deus, só pelos hebreus, só para as pessoas que servem a Ele. Não. Ele morreu por toda a humanidade. A graça, como está escrito na Bíblia, é a todo mundo. Né? A graça é para todo mundo. Portanto, esse ladrão tem o direito, segundo Deus, pelo sacrifício que Jesus fez na cruz, de chegar à vida eterna, de se arrepender e ganhar a sua salvação. Assim como o ladrão na cruz teve direito
Assim também o assassino hoje, o ladrão hoje, o estuprador hoje, o pedófilo hoje também tem o mesmo direito. Assim como os ninivitas tinham o mesmo direito. Assim como qualquer pessoa que se arrependeu tinha esse direito. Né? Entendeu? Então, não importa quem é a pessoa. Se a pessoa se arrepender, ela pode mudar, se transformar. É um direito que a pessoa tem de ter essa oportunidade. Tá? Só que a transformação tem que ser sincera. Não adianta o cara falar, matei, roubei, aí tá lá preso, ele começa a ler a Bíblia e começa a falar que agora é um servo do Senhor, que ele se converteu. Mas de fato ele está sendo sincero, ele mudou sinceramente. Se ele mudou, ótimo, ele vai ganhar a salvação dele. Agora, se ele estiver falando da boca para fora, tentando aliviar a pena dele, tentando alguma coisa, não vai adiantar nada, ele vai continuar perdido, ele não vai para a vida eterna. Deus está vendo. Lembra-se que Deus vê tudo, Ele ouve tudo e Ele sabe de tudo. Então não adianta querer enganar o Senhor. Você pode enganar a humanidade toda, mas o Senhor você não... E se enganar também, mas ao Senhor você não engana. E lembre-se que quem vai julgar é Ele, tá certo? E lembre-se que se você matar um ser humano, mesmo que seja por vingança ou por justiça, ou a vingança que se chama de justiça, eu falo para vocês, se vocês não se arrependerem disso que fizeram, o seu destino é lago de fogo com enxofre. Né? E talvez aquele cara que você matou, se ali nos últimos suspiros dele, ele se arrependeu e se converteu ali, ele vai estar na vida eterna. Aí chegar lá, você vai ver ele lá, o cara que você fez vingança, matou, lá na vida eterna. E você lá junto com os salvos, e você lá queimando lá de fogo. Já pensou nisso? Por quê? Porque você vai, mas ele foi errado. Você está falando que ele foi errado, que ele é quem matou, que você fez justiça. Mas por que então a justiça que você fez está te condenando e beneficiou ele? Né? É porque, queridos irmãos, Deus não vai enxergar isso aí como justiça, Ele vai enxergar você como um assassino, assim como ele. Como um estuprador, assim como ele, se você estuprar a pessoa. Só que a diferença é que ele se arrependeu do que fez. Então, o seu erro de transgressão, o assassinato que ele cometeu, o estupro, foi perdoado. Você não compreendeu a sua atitude, não se arrependeu do que fez. Por isso você está sendo punido, queimado no lago de fogo. Essa é a questão, queridos irmãos. Tá? Duas coisas são essenciais para alcançar a salvação. Vou dar três coisas, tá? Amor ao próximo, arrependimento e perdão. São três coisas essenciais se você quer chegar na vida eterna. E através dessas coisas vocês vão manifestar o amor, a misericórdia, a justiça, a benevolência, a piedade, a caridade, a beneficência. Tá certo? Daí, né, a humildade, a simplicidade, e daí vocês vão construindo esses atributos na sua volta, que é o que vai te levar à vida eterna. Mas lembre-se que a Bíblia fala que em algum momento a segunda besta vai surgir. E ela vai obrigar você, ela vai devolver o poder à primeira besta e juntas vão obrigar você a usar a marca da besta, o selo da besta. E aí sim, vocês vão ter que tomar a decisão de seguir a lei do Senhor ou não. Porque a partir deste momento, que as duas bestas se unirem e colocar o decreto do selo, da marca da besta, vocês vão ter que usar o selo do Senhor. E esse selo se encontra nas leis do Senhor. Tá certo? O próprio Deus escreveu essa lei, os 10 mandamentos, com o próprio punho dele, com a própria mão. E ele selou com o selo dele. Está lá escrito, Senhor Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Procura lá na lei, está escrito isso, você vai ver o selo do Senhor lá. Tá? Então, se você ver a inscrição correta, está lá, Yahvé, Criador do céu, da terra e do mar e tudo que neles há. Tá certo? Então, esse é o selo de Yahvé, tá? Ou de Javé, ou de Jeová. Esse é o selo de Elohim, de El Shaddai. Esse é o selo. E é essa marca
que nós vamos ter que usar. Então, qual é a lei que demonstra essa marca? Procura lá nos mandamentos, né? Não vou falar qual é, eu sei qual é, mas não vou falar. Vocês procurem lá. E é essa marca que vocês terão que usar. Nesse momento não vai adiantar fugir. Ou vocês vão ter que usar essa marca, ou irão para o lago de fogo. Hoje ainda essa marca não é 100% crucial, mas naquele momento vai ser. Porque a Bíblia é clara, quem usar a marca do Senhor irá para a vida eterna. Quem usar a marca da besta irá para o lago de fogo, a morte eterna. Portanto, queridos irmãos, leem a Bíblia, estudem as Escrituras, para que vocês possam saber qual é a marca do Senhor, qual é a marca de Satanás, quais são os feitos que Satanás vai fazer antes de Jesus retornar, para você não ser enganado. Compreendeu o que vai acontecer naquele tempo. E que você possa estar firme e forte na fé, sabendo que a sua missão pode ser difícil, como foi a de Moisés, como foi a de Jonas, de pregar para os ninivitas. Pode ser contrária à sua fé, contrária ao que você acredita, né? Pregar para uma pessoa que você acha que não mereça, como essa mãe que foi pregar para o assassino do filho. Faz parte, por exemplo, você pode ser convocado, por exemplo, para sair daqui e pregar, fazer um trabalho ministerial lá no Irã, sabendo que o Irã está em guerra com Israel. Você vai ter que ir lá e pregar. Ou fazer um trabalho lá em Israel, você vai ter que ir, está em guerra. Mas vocês vão ter que ir. Deus está te convocando. Quando Deus convoca, Ele não aceita não como resposta, né? É um chamado. Você vê que Jonas rejeitou o chamado e quase morreu, né? De início você pode até rejeitar o chamado, mas a partir do momento que você aceita ser um servo do Senhor, não há mais volta. A partir do momento que Jonas aceitou ser um profeta do Senhor, ele tem que estar à disposição 24 horas para fazer o que Deus quer que ele faça, seja qual for a vontade do Senhor, seja qual for, mesmo que seja algo contrário ao que ele acredita. Mas se Deus está ordenando que ele faça, ele vai ter que fazer. Quer ver outro que teve uma missão difícil? Oséias, se não me engano, né? Ele casou com uma prostituta. Olha a missão de Oséias, casar com uma prostituta e viver a vida inteira com ela. Foi o que Deus ordenou. Outro, Jeremias. Imagina você, Deus te dá a seguinte situação. Você não vai casar e nem filhos vai ter. Imagina isso. Você não poder escolher uma esposa, não poder ter filhos. Foi essa a ordem que Deus deu a Jeremias. E ele morreu sem se casar e sem filhos. Captaram? Então, queridos irmãos, nem sempre a missão é fácil. Os profetas todos sofreram terrivelmente perseguições. Isaías foi morto por Manassés. Elias foi perseguido por Jezabel, né? Então, queridos irmãos, você acha que foi fácil a vida desses profetas? Jeremias foi jogado num calabouço, foi jogado num buraco, foi amarrado em praça pública, foi preso, né? Tudo porque ele pregava que Jerusalém ia ser destruída. Porque ele pregava o que Deus queria que ele falasse, e não o que o povo queria ouvir. Porque essa era a verdade que o Senhor estava mandando para eles. Então, queridos irmãos, a missão não é fácil. Você acha que foi fácil para os apóstolos continuarem pregando sobre Jesus, mesmo com essa perseguição toda, mesmo ele vendo um a um morrendo, mesmo depois que Estevão foi apedrejado, mesmo depois de Felipe, se não me engano, ser decapitado, o outro ser preso, morto, um a um cair, você acha que era fácil? E eles continuaram firmes até o fim, até o último suspiro. Pedro crucificado, cabeça para baixo na cruz, mas eles pregaram até o fim. Tá certo? Mantiveram a fé. Então, queridos irmãos, nós temos que ver que Deus, Ele vai levar a gente a caminhos tortuosos, vamos ter alguns problemas, nós vamos passar por situações difíceis. Olha a situação de Jó, por exemplo, que se manteve firme e forte na fé, né? E nós vemos que o povo de Israel, né, quando Moisés chegou falando que ele veio libertar o povo, que Deus falou com ele, e fez os feitos, o povo acreditou nele. Acharam, né, a esperança de que eles iam sair do Egito.
Mas aí Moisés vai falar com o faraó, e o faraó faz o quê? Endurece seu coração e diz que não vai, que ele não conhece o Senhor, que não vai libertar, que não vai deixar que o povo vá ao deserto fazer uma cerimônia ao Senhor. Por isso que o rei, o faraó, falou, né? Aí, aí o povo então ficou contra Moisés, porque o rei negou, falou que não conhecia o Senhor, e chamou o povo de preguiçoso, falou que eles estavam com tempo sobrando, porque estavam querendo fazer festa para o Senhor. E aí eles então pegaram e foram. é, e aí então ele tirou o, o trigo, que era o material necessário para fazer tijolo, e falou: agora vocês vão atrás do trigo para fazer o tijolo. Nós não vamos dar mais o trigo. Só que é o seguinte: vocês têm que continuar produzindo a mesma quantidade de tijolos. Né? E tinha lá os capatazes hebreus, os chefes dos hebreus, dos escravos, né? E era eles que recebiam as ordens e tudo mais. Como os israelitas não conseguiram, claro, que não iriam conseguir produzir a mesma coisa, tendo que ir atrás da palha, cada dia eles eram açoitados porque não conseguiam alcançar. Né? E esse povo se revoltou contra Moisés, porque Moisés falou que tinha vindo libertar, mas a situação só piorou mais. Né? Eles descreram em Moisés. Aí o próprio Moisés pôs em xeque Deus, falou: Deus, você mandou que eu viesse aqui, vou libertar esse povo. Aí foi lá com o faraó e só piorou mais. Agora ele está piorando mais, maltratando mais ainda o povo. O povo está querendo me linchar, está descrente de mim. Né? E aí Deus falou: do mesmo jeito que eu agi no passado, eu vou agir agora e vou agir no futuro. Né? E agora você vai ver o que eu vou fazer com o faraó. Eu vou tirar vocês dessa terra. Assim como eu prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó. Jacó e Israel. Então Deus vai lá e tira o povo do Egito, como a gente sabe. Né? Com tudo que ele fez. Aí eu falo para vocês. Olha só. Mesmo o povo de Israel tendo desacreditado em Moisés, praticamente queriam linchar Moisés, porque piorou mais a situação deles, Deus cumpriu o que falou e Moisés acabou libertando aquele povo do Egito. Então, quer dizer, mas a missão não é fácil. Às vezes é algo contrário do que você imagina. Às vezes você vai ter que pregar para alguém que você queria que morresse, que você queria que se apodrecesse na cadeia, que se esterpasse, que se ferrasse, porque você viu o mal que ela fez a alguém, a você mesmo ou a um parente seu. Mas você vai ter que ir lá e pregar para essa pessoa. Assim como Jonas precisou ir com os assírios, né, com os ninivitas. Né? Como eu, por exemplo, talvez precisasse ir e pregar ao motorista que dormiu no volante e matou meu avô. Né? O cara vê, aí fala: mas dormiu, foi um acidente. Não é um acidente, quer dizer, não. Porque ele percebeu que ele estava com sono. Ele não deveria ter continuado a trabalhar. Ele trabalhou com o trabalho dele das 8 horas. E ele fez hora extra. E vendo que ele não tinha mais condição, ao invés de ele parar e ir embora, ele continuou. E tirou a vida do meu avô e de muitas outras pessoas que estavam ali a trabalhar. Né? É muito fácil falar: não, não sei o quê. Mas e meu tio que tinha 11 anos de idade perdeu o pai? A mim, foi meu avô. Só que tirou a chance de eu conhecer um avô que eu praticamente não tive. Ele morreu e eu ia fazer 2 anos. Depois de 3 anos, eu tinha 2 anos. Então, eu perdi a chance de ter um avô. Eu tive o outro avô, mas foi pouco tempo. Ele morreu também pouco tempo depois disso, uns 4, 5 anos depois. Eu tive pouco tempo de avô. Tive muito pouco contato. Né? Então, ele me tirou um avô que eu poderia ter tido ali. Eu já não tive avós. E ele foi lá e me tirou meu avô. Né? Você acha que é fácil? Não é não, mas não é fácil não. Mas se eu tivesse que pregar para ele, eu pregaria. Eu já o perdoei, porque eu acho que não adianta guardar a raiva dele. Né? Ele não morreu.
Ele matou um monte de gente, mas não morreu, né? Mas se ele não morreu é porque Deus tinha um propósito para ele ainda, né? Então, queridos irmãos, não temos que contra se desesperar por conta de um mal. É claro que às vezes no momento da raiva, mas tem que aprender a entender que ninguém, a pessoa fez o mal é porque ela está sendo usada pelo inimigo. O culpado é Satanás. É ele que tem que ser punido e ele vai ser punido por tudo isso. Agora, as pessoas são de Deus para se libertar de Satanás. Não adianta prender a pessoa, porque a pessoa vai sair. E se ela não for transformada, ela vai voltar a cometer erros, como já houve casos de homens, pessoas que estavam presas, saíram e mataram outras pessoas, cometeram outros crimes. Então, às vezes é melhor a gente largar a mão de como é que fala? De querer o mal daquela pessoa, pregar para aquela pessoa, transformar aquela pessoa, não só para o bem dela, mas para o bem da sociedade, quer deixar ela sair na rua daquele jeito e cometer novos crimes. Às vezes pode ser seu filho, seu pai, seu irmão, seu cunhado, seu avô, que vai morrer nas garras dessa pessoa. E que poderia ser evitado se alguém pregasse para ele. Né? Tá certo? Para essa pessoa, quando ela foi presa a primeira vez. Tá certo? Então, queridos irmãos, nem sempre é fácil, mas nós temos que firme e forte ir pela fé e fazer o que Deus nos orientar a fazer. Assim é, tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por essa meditação, obrigado por estar comigo, obrigado por mais esse momento, Senhor. Nos encha de amor, de carinho, de afeto, que nós possamos ter amor ao próximo, se arrepender dos nossos pecados, Senhor, e perdoar aqueles que nos fizeram mal, Senhor. Que nós possamos ajudar essas pessoas a se voltar a Ti, Senhor. Que nós possamos compreender que Satanás e seus demônios é que são os verdadeiros inimigos, e não essas pessoas. Essas pessoas são tão vítimas dele quanto eu, quanto qualquer outro, Senhor. Todos nós, seres humanos, somos vítimas de Satanás. Todos nós temos que lutar contra ele para que nós possamos chegar à vida eterna e nos libertar dele, e nunca mais sofrer essas coisas que nós sofremos por culpa dele, Senhor. Que nós possamos pôr a culpa do verdadeiro culpado e lutar por todo e qualquer ser humano, porque todos merecem a salvação, pois o Senhor Jesus morreu por todas nós, por todos os seres humanos, não só por meia dúzia, não só por aqueles que fazem o que é certo, né? Ele morreu por todo mundo. Todo mundo tem o direito de se arrepender e se salvar. Lembre-se disso. Vamos lembrar sempre disso, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Eu peço e oro, Senhor, abençoa todos que estão inscritos no meu canal, que estejam me ouvindo ou não, e aquelas pessoas que estão me ouvindo também que não estão inscritas no meu canal, Senhor. Que assim seja, Senhor. Eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que todos tenham um feliz fim de sábado. Que todos possam se encher do Espírito Santo. E se querem chegar à vida eterna, a primeira coisa é se arrepender dos seus pecados e perdoar o seu próximo. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Falou!